Olá pessoal, eu sou Raíssa Jacinto, sou psicóloga clínica. Estou aqui hoje com a Ana Paula Nascimento e com Augusto Carlos Duarte e a gente vai falar mais um pouquinho para vocês sobre a psicologia. E o Augusto, ele trabalha com a psicanálise e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso com vocês hoje. Então, Augusto, fala para eles um pouquinho sobre o que é a psicanálise, sobre como o psicólogo trabalha com a psicanálise no consultório, para eles entenderem um pouquinho mais. A psicanálise foi teorizada por Freud, depois desenvolvida por outros autores. Ela tem essa vantagem de abrir possibilidades para evoluções, não apenas aquela teoria daquele determinado autor. E a psicanálise trabalha com conceitos que ganharam, a partir do tempo, um lugar comum. Todo mundo fala em ego, todo mundo fala em superego, todo mundo fala em pulsão de morte, castração, pulsão de vida. Basicamente, é preciso desmistificar a psicanálise com relação ao seguinte: psicanálise não é um profissional que manda o cliente deitar no divã. Ele não precisa nem ter divã dentro de sala. Não é um profissional que fica sentado à cabeceira do divã, anotando tudo, mudo, e após 50 minutos diz seu tempo já acabou. Obviamente, a psicanálise trabalha com a cura através da palavra. Trabalhando com a cura através da palavra, aquilo que se diz, muitas vezes, quer dizer algo não necessariamente tão literal como a forma como foi expressado. As pessoas não são tão objetivas, né, na hora que elas falam. Nós trabalhamos com a exatidão da palavra, mas essa exatidão da palavra, nem sempre nós temos a comunhão do paciente com relação a isso, né? É muito natural na vida de todo mundo, não necessariamente do paciente. Tem gente que está simplesmente cansada e diz que está estressado. Tem gente que é culta e acha que é muito inteligente. Tem gente que confunde ambição com ganância. Né? Então, quanto mais precisa a palavra, no caso da ambição, acho que todos nós temos o dever de sermos ambiciosos. É o que nos faz crescer. Ganancioso eu já vou questionar um pouquinho, porque aí você está desejando do outro. E a psicanálise tem por viés o seguinte: o indivíduo. Então, aquilo que você almeja é seu. Você não pode, de forma alguma, eu vou trazer uma pessoa aqui porque eu quero que ele mude. Não. Você pode até indicar para a pessoa para procurar um profissional, mas ou você responde pela sua mudança, e essa pessoa que procurou responde pela mudança dele. E na psicanálise a gente leva isso muito a sério. A gente não muda as pessoas por encomenda. Entende? O negócio é o seguinte: eu acho que você deve se comportar de outra forma, porque a sua esposa esteve aqui e falou que você tem que mudar. Nenhum profissional consciente faz isso. Primeiro, se existe uma escuta, e se a pessoa te procurou, o que ela tem a te dizer? O que a incomoda? E se for trabalhar com uma mudança, que isso seja através de uma escolha dessa pessoa que te procurou. Inteiramente através da escolha. Né? Essa pessoa vai chegar com algumas coisas que estão inconscientes, outras coisas que estão recalcadas, né? Coisas extremamente dolorosas para ela abordar, mas que, com o jeito, com o tato, com a experiência, o profissional vai fazer com que aquilo surja, e não importa apenas como aquilo surge, né? Importa por que aquilo ali existe. Quando a gente trata de psicanálise, o grande chavão, além do divã na sala, né? O grande chavão é Freud explica. Toda explicação é por quê. Quando você descreve, que é o caso da fenomenologia, você tem o como. A descrição é como aquilo ali, a explicação é por que aquilo ali. Então nós trabalhamos muito com o porquê. Todos nós temos razões interiores. Certo? Essas razões interiores, por vezes, caminham muito bem com o que acontece no entorno,
Sim. Por vezes, chocam-se com o que acontece no entorno. Por entorno, eu não estou falando um país, o planeta, etc. Eu acho que na família existem pensamentos diferentes. E quando a gente quebra determinados parâmetros, a gente acaba tendo que arcar com as nossas escolhas. Certo? E aí a psicanálise trabalha com essas questões internas e quando elas chocam, né, com isso que acontece no ambiente dessa pessoa. Sim, isso é da área psíquica no todo. Agora, nós levamos em consideração o seguinte: um planeta pode sonhar o seu sonho? Diz John Lennon que sim, né? Ele era um sonhador, mas não era o único, né? Sim. Mas isso não era, na verdade, um sonho. Isso era um desejo que várias pessoas abraçaram. Mas o seu sonho, e a obra máxima de Freud é individual. A obra máxima de Freud é a interpretação dos sonhos. Você sonha aquilo. E mesmo que uma pessoa vire para você e diga: nossa, mas eu sonhei a mesma coisa, pode ter certeza que os sonhos não são iguais. E o significado também é diferente. Com toda certeza. O desejo de cada um, né? E é o momento de cada um também. Exatamente. Tem essa busca desse desejo. Naquele dado momento, a gente consegue avançar. Então, escuta flutuante, a palavra o mais preciso possível, né? A questão dos sonhos, muito importante, né? E o fato da psicanálise permitir que várias correntes sejam, eu chamo a psicanálise do grande rio, né? Boa comparação. A psicanálise é um grande rio. Esse grande rio pode absorver coisas dos pequenos, como pode desaguar no oceano que leva a uma série de coisas. A nossa vida é isso, né? A nossa vida flui, né? Sim. Então esse é a grande questão. Não é algo duradouro. Não pense que vai começar uma psicanálise hoje e completar bodas de ouro com o seu psicanalista. É outra imagem que você tem: não faço psicanálise, porque demora muito. 20 anos de psicanálise. Você não né? fez a primeira sessão, você já está falando que demora muito? Vamos ver o ritmo que as coisas acontecem. Então, esse é o grande. Mas é muito o que as pessoas falam e o que acontece em algumas terapias, né? Muitas pessoas ficam muito tempo em psicanálise. Pela força da psicanálise, a psicanálise hoje tornou-se um símbolo dentro da área psíquica. Entende? Você vai ver comemorações do dia do psicanalista, é um monte de gente desejando feliz dia do psicólogo, feliz dia do psicólogo, e só tem divãzinho lá. A pessoa muitas vezes não trabalha, nem psicanalista trabalha com divã. Por que a psicologia, em vez do né? Por que a psicologia virou um divã? A psicologia... Essa é uma das imagens, né, da psicologia. Exatamente. Mas ela me reporta muito o pensamento, sabe? A psicologia é No móvel, sentido, mas não móvel o tipo de vã. exatamente. Mas assim, no sentido de fazer com que você reflita suas questões, né, seus pensamentos, seus desejos, a gente estava falando anteriormente. Infelizmente, fica essa imagem do móvel, né? Como marca. Exatamente. Essa é a intenção da piscina, é outra coisa, Não. é o que está interno mesmo. Nenhuma profissão é a composição da sala. Verdade. Um profissional que tenha dentro de sala, a sala rodeada de estantes de livros, não necessariamente ele é um profissional melhor do que o que tem apenas uma cadeira e um sofá ou qualquer coisa do que. Sim. Entende? Não é a composição, não são diplomas e certificados na parede. Tá? E é interessante isso que você está falando, porque você está falando, além da imagem do profissional, do valor que cada profissional tem. Né? Sim. E isso associado à psicanálise, e que a psicanálise também ela está móvel, né? Como os seres humanos são, como nós somos móveis. Né? A psicanálise também tem se modificado. Eu me preocupo muito com os profissionais que têm o livro técnico como livro de cabeceira. Eu só leio a minha área, a minha abordagem. O livro de cabeceira de Freud era uma obra de Dostoiévski.
Entende? Então, eu acho que no cinema, na música, na TV, na literatura, no teatro, você está lidando com emoções, sentimentos e interações humanas. Entende? Esse é o grande lance. Quando você se abre para ver o que os grandes autores, não apenas da sua abordagem, escreveram, você se abre para o mundo. Sim. É um mundo de possibilidades, né? Freud era o que a gente chama de antena da raça. Mas ele chegou a ser uma antena da raça porque, como bom captador, ele captou várias outras antenas, várias outras transmissões, e a partir daí ele fez uma programação. Chamemos de programação, mas não é uma programação. Ele fez uma programação, uma teoria, que atende crianças, idosos, casais, e vai por aí afora o que você quiser. Atende o público de uma forma geral. Que deve ser a função de todo profissional da área psíquica. Você pode ter a sua especialização, mas no momento em que você diz para uma pessoa, eu só atendo criança, e o problema dessa pessoa muitas vezes não está restrito apenas ao mundo infantil, se bem que a psicanálise tem como foco muito grande aquilo que foi a formação dos primeiros anos e como isso impactou nos anos futuros, né? Não é apenas falar de infância, não é apenas falar de sexualidade. Ah não, Freud acha que tudo é sexualidade. Bom, sem sexo nós não estaríamos gravando aqui hoje. Sim. Primeiro ponto. A sexualidade e o sexo faz parte da vida. Existem coisas que nós da área psíquica não podemos considerar tabus. Não pode haver tabu. Não pode haver julgamento. Entende? Então esse é o grande aspecto. Vamos trabalhar com todas as áreas de uma forma natural, né? Porque tudo faz parte de sermos seres humanos. Né? Você pode teorizar sobre a infância, teorizar sobre a adolescência, teorizar sobre a idade adulta. Sim. A obra de Freud é extremamente ampla. Mas eu sempre digo que a importância nessa nossa área, a psicanálise, deixa isso bem claro, é a pessoa. Pessoas tendem, salvo algum acidente de percurso, a nascer, passar pela infância, adolescência, idade adulta, hoje é chamada terceira idade, né? Morrem, e os que ficam muitas vezes têm que lidar com aquilo que partiu. Né? Então, a vida da gente é uma continuidade. Existe problema em todas as áreas? Existe. Existe solução para todas as áreas? Procure. Quem sabe você não encontra. E talvez esse seja um convite que a gente pode deixar para as pessoas. Sim. Acredito que o profissional da psicologia é um profissional que auxilia em qualquer etapa da vida, com qualquer dificuldade que a gente passa, né, em qualquer momento da vida. E a gente está falando para cada um de vocês cada abordagem, né, que existe dentro da nossa área, né? E a psicanálise é uma das formas de auxiliar com isso, né? Auxiliar com o que a gente tem de lidar na nossa vida. É isso. Muito bom conversar um pouquinho mais com o Augusto, né? Sabe? Tentar entender um pouco, né, da psicanálise, dessa forma da psicologia, né, de atuar com o público, com as pessoas que nos chegam. Esse foi mais um bate-papo, né? Foi muito interessante, gostei demais de estar com vocês. Espero que vocês gostem também. Curtam o nosso canal, compartilhem, comentem. Até mais. Até o próximo.